Uma mulher estava dormindo no seu quarto com a porta destrancada e tudo vai acontecer dentro desse quarto. Tinham outras pessoas dentro desse apartamento, mas ninguém vai conseguir ajudar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, por favor, deixa um like para me ajudar aqui na divulgação do canal. Também compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para cá. E se você não for inscrito, se inscreve aqui também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Andrea Lauren Del Vesco. Ela também é muito conhecida como Andy. Ela nasceu no dia 29 de junho de 1994 em Chicago, nos Estados Unidos. Ela tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E quando todos ainda eram pequenos, a família se muda para Austin, no Texas. A Andrea era uma pessoa muito divertida, amada por todos. Ela tinha um espírito livre, adorava aventuras, andar de bike, fazer trilhas e amava viajar para conhecer novas culturas. Ela também era muito prestativa e viajou algumas vezes em missão comunitária. Quando terminou o ensino fundamental, ela decidiu que iria fazer psicologia. Ela recebeu aprovação para entrar em algumas das universidades de lá e entre todos os convites, ela escolheu estudar na UCLA, uma universidade que fica em Los Angeles. Ela iniciou seus estudos em 2012 e nessa época ela adotou uma cachorra que se chama Shai Panda, uma fêmea mestiça de Chihuahua que ela resgatou de um abrigo de animais. E agora que a gente já conheceu um pouco da história da Andrea, nós vamos para o dia que tudo vai acontecer. Bom, era o ano de 2015 e ela estava morando nesse apartamento aqui que vocês estão vendo na foto. Esse apartamento ficava muito próximo da universidade, coisa de 2 minutos de carro já chegava lá. E ela dividia o apartamento com outras 4 mulheres. E esse apartamento era no andar térreo. E no dia 20 de setembro de 2015, todas estavam reunidas lá no apartamento. Elas estavam fazendo alguns cartazes para um evento que ia ter lá da faculdade. Elas ficaram reunidas na sala, fazendo aquelas atividades ali. E então você pensa, né, um apartamento ali só com mulheres e tal, tarde da noite, tinha uma sacada ali na frente também, alguma outra pode ter ido na sacada. E essa informação é muito importante saber porque, na verdade, elas não sabiam, mas tinha uma outra pessoa no apartamento da frente do delas que estava ali observando tudo o que acontecia no apartamento. Vai ficando tarde então, e elas começam a ir para os seus quartos, né, para ir dormir. As únicas que vão ficar acordadas até mais tarde vai ser a Andrea e uma outra mulher que se chama Jéssica. Elas ficaram acordadas até mais ou menos 3 horas da manhã e a Jéssica conta que quando ela foi para o quarto dela para dormir, ela viu que a Andrea tinha adormecido no sofá da sala. Bom, a Jéssica vai para o quarto dela e ela liga 2 ventiladores que ela tinha e ela fala que ela fazia isso todas as noites porque a rua era muito barulhenta e tal. E ela gostava de dormir com esses ventiladores aí ligados. Então, por esse motivo que a Jéssica não vai escutar o que aconteceu naquela noite. Então, passam algumas horas e às 5h15 da manhã, a Samantha, que era uma outra mulher que morava naquele apartamento também, ela sai do apartamento para ir trabalhar. E ela conta que quando ela saiu, ela viu que a Andrea estava ainda dormindo no sofá da sala. Agora passam 15 minutos e aproximadamente ali 5h30 da manhã, a Sara, que era uma outra mulher que não morava no apartamento ali das meninas, mas morava no apartamento de cima delas, ela chega em casa porque ela tinha ido no aeroporto levar o namorado dela e tal. Então ela chegou nesse horário da madrugada. E ela conta que quando ela estava abrindo a porta ali, ela viu que tinha um homem muito suspeito que estava aqui meio que se escondendo atrás dos carros que estavam ali estacionados no estacionamento. Ela conta que ela ficou até com medo desse homem e entrou rapidinho, né, para dentro do apartamento dela e trancou a porta. Bom, e é agora que o pesadelo vai iniciar realmente. E eu vou contar para vocês a versão da polícia, tá? Que é baseada nas evidências que eles encontraram e também no próprio depoimento das testemunhas. Então, acredita-se que entre as 5h30 da manhã e 6 horas, a Andrea, que estava dormindo ali na sala da casa, acordou e foi para o seu quarto. E ela pode ter passado na sacada que tinha do quarto dela. E esse homem que a Sara viu lá suspeito se escondendo ali no estacionamento deve ter visto a Andrea ali se preparando para dormir e já ficou atento.
Bom, a Andrea deve ter ido então para sua cama e ela estava junto com a Shai Panda, né, que era a cachorrinha dela. Esse homem então entra no apartamento pela porta mesmo, porque a porta estava destrancada. O que acontece com essa porta? Essa porta estava estragada ali, a fechadura, muito tempo antes mesmo das meninas alugarem o apartamento e o dono do apartamento nunca tinha consertado essa tal porta. Bom, então ele entra com muita facilidade, lembrando que esse apartamento também era no térreo, né? Ele entra e pega uma faca que tinha na cozinha. Vai para o quarto da Andrea e ali ele começa a atacar ela. Nesse momento, a Andrea começa a gritar e também a Shai Panda começa a latir muito. A Abigail, que era uma outra mulher que também morava nesse mesmo apartamento, diz que acordou com os latidos da Shai Panda. E também ela escutou algumas pessoas discutindo, mas ela não conseguia saber o que era direito e logo depois ela adormeceu novamente. Isso é muito terrível de pensar, né? Que tudo aconteceu dentro do apartamento onde tinham outras pessoas dormindo também. Então, nesse momento, a polícia acredita que esse homem ali com aquela faca na mão conseguiu controlar a Andrea e ele pode ter tentado forçar uma relação íntima com ela também. Bom, esse processo vai demorar alguns minutos e depois de um tempo que a polícia acredita que ele realmente começou a golpear ela, né, com aquele utensílio ali que ele tinha. E ele vai fazer isso nela 19 vezes, tá? Nesse momento também ela começa a gritar novamente e a Shai Panda começa também a latir muito. E nesse momento a Sara, que morava no apartamento de cima, ela escuta os gritos e escuta a Shai Panda latindo. Só que ela não sabia direito da onde que estava vindo, de qual apartamento que eram esses tais gritos aí. Bom, a Sara, então, que está lá em cima, ela liga para emergência. Essa ligação foi feita para emergência às 6h15 da manhã. E durante essa ligação que foi feita para a emergência, dá para ouvir a Andrea gritando no fundo da ligação. Bom, assim que a Sara desliga o telefone, ela fica ainda horrorizada ali, né, com tudo aquilo e fica esperando a polícia chegar. Ela diz que ela fica esperando ali na sacada do apartamento dela, que ficava ali em cima. E depois de alguns minutos ela já não escuta mais nenhum barulho, mas ela fica tentando ver, né, da onde que tá vindo. Ela pensa que pode estar vindo do apartamento realmente de baixo e ela tinha o telefone da Andrea. E ela liga pro telefone da Andrea várias vezes, mas a Andrea não atende a ligação. A polícia chega ali no local às 6h23 da manhã. Então chega uma patrulha ali, 2 oficiais da polícia chegam no local e eles conversam com a Sara e eles vão ali no complexo de apartamentos para verificar. Eles têm essas lanternas na mão e tal, e eles ficam com a lanterna nas janelas ali dos apartamentos, tentando olhar para dentro, né, para ver se tinha algo de errado. Eles vão olhar as portas também e não ver sinal nenhum de que alguma porta tenha sido arrombada ali da região, mas lembrando, né, a porta estava destrancada, então o cara entrou facilmente, não dava para perceber que ele tinha entrado ali. Bom, a polícia decide não bater na porta dos apartamentos para perguntar se está tudo bem. Não. O que eles fazem? Eles verificam ali a área e falam, não, está tudo bem. E 6 minutos depois, esses policiais vão embora. Se eles tivessem entrado ali no momento, talvez eles conseguissem sim salvar a Andrea, porque nesse momento que a polícia estava ali, esse homem estava dentro do apartamento da Andrea, escondido. Outra coisa também que esses policiais falaram, que eles verificaram ali as janelas, mas se eles olhassem para dentro do quarto da Andrea, vamos pensar junto agora, gente, se foram ali 19 vezes, né, que ele fez aquilo ali nela, então vocês estão imaginando o quanto de sangue que tinha ali no quarto? Se eles tivessem realmente verificado, eles iam ver aquela cena horrorosa. Mas não viram nada e foram embora, infelizmente. Bom, no final do vídeo eu vou falar pra vocês o que aconteceu com esses policiais aqui, tá? E às 6h30 da manhã, a Samantha, que tinha saído para trabalhar, lembra? Ela volta pro apartamento, porque ela só tinha que bater o ponto e voltar, porque ela trabalhava em home office. Bom, quando ela retorna pro apartamento, ela vê que a Andrea já não está mais no sofá da sala, o apartamento está um silêncio total, lembrando, o cara estava dentro do quarto, tá? Nesse exato momento que a Samantha estava entrando naquele apartamento.
Então ela olha também que a porta do quarto da Andrea estava fechada, o que era muito raro, porque a Andrea sempre deixava a porta aberta por causa da Chay Panda, para ela andar pelo apartamento, né, se ela quisesse durante a noite e tal. Bom, ela vê, acha aquilo ali estranho e a Samantha vai pro quarto dela lá para continuar, né, o seu trabalho. E enquanto isso, nós temos aquele homem lá escondido lá dentro. Nos próximos 30 minutos, ele vai ali tentar se desfazer de todas as provas. Gente, acho que o vizinho aqui decidiu limpar o chão do apartamento. Tá fazendo alguns barulhos, me perdoem por isso, tá? Mas eu vou continuar o vídeo mesmo assim, porque eu tô aqui no meio da história, senão eu esqueço tudo que eu estou falando pra vocês. Bom, mas então o que ele vai fazer lá dentro? Ele vai pegar uma lata de lixo que tinha no quarto dela, que tava cheio de papel e coisas ali, coloca a Andrea também em cima da cama e essa lata de lixo bem do lado dela, e ele coloca fogo na lata de lixo. A Andrea também tinha um tipo de um cobertor que eu vou chamar de roupão, tá? Mas é algo que eles usam muito lá nos Estados Unidos, parece que é um cobertor que você veste assim. Vou chamar de roupão, tá? Mas era um roupão vermelho, então. Ele se enrola nesse roupão vermelho e ele sai do apartamento. Agora, nesse momento que ele vai sair do apartamento, alguma coisa vai acontecer lá dentro, não sei se foi o fogo ou se foi ele mesmo que fez, que deu um barulho muito grande. E a Sara, que morava no apartamento de cima, que já estava ali horrorizada com toda a situação e não estava conseguindo dormir, mesmo depois da polícia sair lá do local, ela não ficou tranquila não. Ela então escutou esse barulho e foi na sacada dela ver, né, se ela conseguia ver alguma coisa. E ela viu realmente o homem enrolado no roupão vermelho da Andrea saindo ali do apartamento. E nesse momento a Sara pega e grita com esse homem, fala: "Ei, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? O que está acontecendo?" E quando ela está gritando com esse homem, daí sim que a Samantha, que tinha chego lá do trabalho e tal, estava no seu quarto, ela escuta esses gritos ali, vai ver o que é, né? E então a Samantha já está ativa dentro desse apartamento. Bom, mas a Sara, que estava lá em cima gritando com o homem, ela não vai parar por aí não, porque ela vai seguir esse homem, vai sair rapidinho do apartamento dela e vai tentar correr para pegar ele. Só que ele entra em um carro vermelho e sai batido com esse carro. Só que antes de sair com esse carro, a Sara não conseguiu anotar a placa, mas ela conseguiu ver que tinha um adesivo com umas letras gregas assim nesse carro. A Sara também volta, né, para olhar o apartamento da Andrea e vê que tá saindo fumaça. E a Sara faz uma segunda ligação para a emergência. Essa segunda ligação foi feita às 7h01 da manhã. Bom, nesse mesmo momento, vamos voltar lá para dentro do apartamento. A Samantha está acordada lá, né? Já estava ouvindo os gritos ali da Sara com esse tal homem lá na rua, mas a Samantha não viu o homem, tá? Ela só escutou esses gritos. E ela, então, já sai do seu quarto e vai verificar o apartamento e vê que está saindo fumaça de dentro do quarto da Andrea. E ali, a Samantha já começa a acordar as outras meninas que estavam dormindo naquele apartamento também. Assim que as meninas vão acordando, o alarme de incêndio do prédio já começa a tocar, né? Porque esses apartamentos sempre têm um detector de fumaça e tal, aquela coisa toda. E elas vão correr para o quarto da Andrea, que é a única que não tinha acordado, para tentar acordar ela também. Começam a gritar: "Andrea, Andrea, Andrea", aquela coisa toda, e elas abrem realmente a porta do quarto, mas as chamas estavam muito altas e elas falaram que elas não conseguiram entrar ali, né? Elas queriam ter entrado para tentar tirar ela de lá, mas não conseguiram, e com aquele alarme de incêndio, aquela confusão que estava acontecendo no prédio, todas elas e todos os outros moradores dos outros apartamentos também saíram do edifício. Os bombeiros chegam no local às 7h15 da manhã. Depois de apagar o fogo, os bombeiros conseguem ver a Andrea já sem vida na cama. E a Andrea tinha 21 anos. Eles encontraram também a Chay Panda, que estava perto da cama. Ela ainda estava com vida e foi levada para a emergência de um hospital veterinário em um estado muito grave. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a Chay Panda, parece que ele não atacou ela, tá? E que a Chay Panda de repente ficou ali do lado da Andrea, né? Bom, o estado dela no hospital veterinário, ela estava muito queimada, dificuldade de respirar, aquela coisa toda. E depois, quando a família da Andrea chegou, já foi alertada, né, de que a Chay Panda estaria no hospital veterinário. Eles foram lá no hospital, né, para ver as condições da cachorrinha.
E a veterinária falou, olha, ela está sofrendo demais, não tem o que fazer. Então foi decidido que eles iriam sacrificar ela. Então naquele mesmo dia, a irmã da Andrea segurou a Shai Panda nos seus braços, eles aplicaram a injeção nela, né? E a mãe da Andrea falou para Shai Panda, abre aspas, beije a Andrea por nós, fecha aspas. Bom, foi feito um exame também na Andrea, né, para ver o que tinha realmente acontecido. É claro que eu já falei para vocês, né, que foram 19 ali golpes que ela recebeu. 2 deles foram na garganta e foram esses que foram realmente fatais. Ela já estava sem vida quando o incêndio iniciou no quarto dela. E outra coisa muito importante também que eles descobriram é que a Andrea estava só de top. Ela estava sem calcinha, sem nada embaixo. Eles fizeram ali uns exames na região íntima dela, mas esse exame foi inconclusivo. Então não teve como comprovar se ele realmente forçou uma relação íntima com ela ou não. Outra coisa também importante a falar é que o estado que estava ali, eles não conseguiram encontrar nenhum DNA de outra pessoa nela, porque ela estava realmente muito queimada. Bom, a primeira coisa que a polícia vai fazer é escutar o depoimento da Sara. Ela informou sobre o adesivo do carro, e esse adesivo era de uma fraternidade, de uma universidade de outra cidade. A polícia vai atrás das pessoas daquela fraternidade, mas ninguém sabia quem tinha o tal carro vermelho. Aí a polícia começa a desconfiar que tinha algo a ver com a venda das substâncias ilícitas. Por quê? A Andrea, ela tinha sido presa 3 meses antes de tudo acontecer, porque ela foi pega ali com uma quantidade de substâncias ilícitas. Segundo os amigos da Andrea, ela nunca foi vendedora ou algo parecido, tá? O que ela fazia? Ela conhecia um cara, comprava as coisas desse cara, essas coisas que as pessoas usam nas festas, tá? Bala, doce e assim vai. E então ela pegava maior quantidade e ela vendia para as próprias amigas e amigos dela. E eles contam que ela não ganhava dinheiro com isso aí não, ela só fazia assim como um favor. E outra informação, 3 dias depois dela morrer, seria a audiência dela. Então eles começaram a desconfiar de que, de repente ela está metida aí com a venda de substâncias, iria dar o nome da pessoa, então por isso que eliminaram ela. Mas essa teoria toda aqui de venda de substâncias ilícitas foi toda descartada depois, tá? Porque a história era completamente diferente. Bom, a polícia vai conversar com outros estudantes que moravam na mesma rua e então que eles descobrem uma pista muito importante. Naquela mesma madrugada que tudo aconteceu, o apartamento que ficava na frente do apartamento das meninas, ele foi roubado. O que aconteceu? Tinha uma festa rolando nesse apartamento aqui. Lembra que eu falei para vocês que o apartamento das meninas, elas ficaram até tarde da noite trabalhando aqui? Então, as pessoas, meninos, né? Aqui era uma festa de homens, tá? Aqui era uma festa de mulheres. Não festa, tá? Porque elas estavam se reunindo ali para fazer os cartazes e tal. Mas então, os homens aqui conseguiam ver as mulheres sozinhas no apartamento da frente ali, né? O que chamou a atenção, é claro, daquele homem que entrou ali no apartamento da Andrea, porque esse homem estava também nessa festa. Bom, então tinha essa festa nesse apartamento da frente e o dono desse apartamento falou que tinha muitas pessoas ali na festa dele e tal, e que naquela madrugada ele tinha sido roubado. Algumas pessoas que frequentaram essa festa aqui roubaram da casa dele alguns computadores, bebida também, e roubaram uma caixa de som da marca Sonos. E agora que vem uma coisa muito interessante aqui da investigação da polícia. Bom, essa caixa de som aí, para que você possa usar ela, você precisa registrar ela online. E para fazer esse registro, você precisa entrar com o seu endereço de e-mail. Então, sabendo dessa informação, a polícia vai lá e fala com o fabricante dessa caixa de som. Fala, olha, se alguém for registrar essa caixa de som com esse número de série aqui, você avisa a gente, tá? Que tá aqui sob investigação. Enfim, 2 dias depois, realmente, dos bombeiros apagarem as chamas lá, uma pessoa faz o registro lá no site da Sonos para usar a tal caixa de som e o fabricante então informa tudo isso para a polícia. A polícia vai atrás do endereço do IP daquele e-mail que foi registrado lá e conseguem encontrar um indivíduo. Vão na casa desse indivíduo e falam, cadê essa caixa de som e tal, como que você conseguiu? O indivíduo, que não foi falado aqui o nome, tá? Porque na verdade ele não tem nada a ver com essa história aqui.
ele fala, não, essa caixa de som realmente eu registrei, só que a caixa de som não é minha não. É do meu colega de quarto. Um homem chamado Alberto Hinojosa Medina. Eles vão atrás do Alberto, que morava em Fresno, a mesma cidade onde ficava a fraternidade que usava as letras gregas. Alberto explica que naquela noite ele estava com um amigo chamado Eric Marques. E o apartamento do Eric fica bem próximo do apartamento das mulheres. O Alberto falou que foi na festa do apartamento da frente do apartamento das meninas, e o Alberto conta para a polícia que roubou os computadores, a caixa de som e algumas bebidas do apartamento dos meninos, mas que depois eles foram embora dormir. E ele se declarou inocente e falou que não tinha nada a ver com a morte da Andrea. A polícia fala também com o Eric, e o Eric conta quase a mesma história, e resumindo a história dele, ele também fala que no momento que tudo aconteceu, ele estava já em casa dormindo. Só que a polícia consegue uma outra prova que vai colocar esses dois contra a parede. Eles conseguem as imagens das câmeras de segurança do apartamento do Eric. E a câmera flagrou os dois às 4h34 da manhã saindo do edifício. E eles retornam às 7h06 da manhã e voltam então para o apartamento do Eric. Então vocês veem que nessa janela de horário entre as 4h30 da manhã e as 7 horas, eles estavam fora de casa, eles não estavam em casa dormindo. E foi nesse horário realmente que tudo aconteceu. Então, muito suspeito. Outra coisa, na hora que eles retornam, o Alberto estava enrolado com o roupão vermelho da Andrea. E depois a câmera flagrou os dois novamente ali no elevador, e dessa vez vocês conseguem ver que na mão do Alberto está um saco ali de lixo com algumas coisas dentro. Nós já vamos falar sobre o que são exatamente essas coisas. Bom, a polícia confronta os dois novamente. O Eric fala que estava muito bêbado e não lembra direito o que aconteceu naquela noite, e o Alberto vai colocar a culpa no Eric. Mentirosos, tá? Os dois. Agora a polícia vai fazer também o exame de corpo de delito nos dois, no Eric e no Alberto também. E por este exame eles concluíram que foi o Alberto realmente que entrou no apartamento da Andrea, porque o Alberto estava com vários arranhões no corpo, ou seja, a Andrea tentou lutar por sua vida. E ao contrário do Alberto, o Eric não tinha nada no corpo dele. Outra coisa também, pelo depoimento da Sara, que correu lá atrás dele, né? Ela falou que o Alberto entrou no carro e o carro saiu, ou seja, o Eric realmente estava no carro esperando. O Alberto que entrou no apartamento da Andrea, foi ele que fez toda aquela maldade com essa menina. E depois ele voltou, entrou e o Eric saiu com esse carro. Bom, a polícia vai até a casa do Alberto também, e lá eles encontraram o carro vermelho com o adesivo da fraternidade. Ele tinha sido membro dessa fraternidade, mas ele foi expulso por mau comportamento. Acharam também o DNA da Andrea na maçaneta do carro e dentro do carro também. Ele estava com a mão suja de sangue e provavelmente encostou nessas partes. Dentro do armário do quarto dele tinha uma sacola de lixo preta, e dentro dessa sacola estava o roupão vermelho, a camiseta regata que ele mesmo usou naquela noite, que ainda estava suja, e era o DNA da Andrea. Tinha também a faca que ele usou, que também pertencia ao apartamento da Andrea, e mais uma coisa que tinha nessa sacola era a calcinha dela, estava ali. Ninguém sabe, tá, se realmente ele conseguiu ou não, mas eu não sei, gente, eu acredito que ele realmente forçou ali a relação e de repente guardou aquilo ali como souvenir, o que é algo que acontece muito, né, nesses casos aqui. É bizarro, é perturbador, né, pensar, né, o que passa na mente desses homens. Em maio de 2018 vai começar o julgamento, então. O Alberto se declarou inocente, olha isso, e o Eric se declarou culpado pelo roubo e por ajudar a se livrar das provas. E em setembro de 2018, o Alberto foi considerado culpado por tirar a vida da Andrea, colocar fogo, por crueldade animal e roubo também. E o Eric foi considerado culpado por ter ajudado a se livrar das provas e pelo roubo. Bom, e o tempo depois sai a sentença, é claro, e o Eric foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão, o que pessoalmente eu achei muito pouco,
Mas já o Alberto, que foi realmente quem fez tudo, ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Agora, o que aconteceu com os policiais? Lembra que os policiais foram lá, verificaram a situação, né? E o cara estava dentro do quarto com a Andrea. De repente ainda ela estava viva, ninguém sabe, tá? Se ela já tinha ali perdido a vida ou não. Poderiam ter salvado ela e poderiam também acabar com tudo aquilo ali naquele mesmo local, né? Porque iam pegar os dois em flagrante ali. Os dois não, desculpa. O Alberto em flagrante e o Eric esperando lá no carro, né? Bom, esses policiais aí, eles realmente foram afastados. Um deles foi demitido em maio de 2016 e o outro foi demitido em setembro de 2016. E novamente eu vou indicar para vocês um documentário maravilhoso que eu assisti para trazer o caso aqui para vocês hoje. É claro que eu vou ter muitas informações aqui que eu trouxe para vocês no vídeo que não vão estar nesse documentário porque eu pesquisei na internet. Mas a maioria delas está inteirinha lá no documentário, que é muito bom, que eu assisti pela Disney Plus, e é esse aqui. É a temporada 1, episódio 1, que é o caso da Andrea. Esse documentário aqui também traz outros casos muito interessantes que eu também quero trazer aqui pro canal nos próximos vídeos para vocês, tá bom? E novamente trago para vocês um caso muito triste, uma jovem, né, 21 anos de idade somente, estava ali prestes a se formar na faculdade com uma vida inteira pela frente, e vem esse monstro aí, por causa de uma porta destrancada, né, faz tudo isso com essa mulher. Bom, isso aqui, claro que é um alerta muito grande, né? Pra gente sempre manter as nossas portas trancadas, sempre, tá? Gente, verifiquem antes de vocês dormirem, verifiquem antes de anoitecer mesmo se as portas estão trancadas, porque o mundo hoje em dia tá uma loucura. Mesmo que a gente more na cidade mais tranquila do universo, eu acho que a gente tem que dormir sim com a porta trancada. Mas muito se falou na internet sobre essa questão, né, de que poderia ser qualquer um e tal. E também no próprio documentário que eu falei aqui para vocês, também fala sobre isso, né, que poderia ser qualquer um. Mas uma coisa que eu li na internet também sobre esse caso que não está no documentário é o fato de que o Alberto, ele já conhecia a Andrea. Antes mesmo de tudo acontecer, a Jéssica, que era a menina lá que dormiu com o ventilador ligado, lembra? Ela contou que um pouco antes de tudo acontecer, elas tinham se encontrado com o Alberto ali mesmo, parece que no campus da universidade, e conversaram brevemente ali com ele. E a Andrea tinha até comentado com o Alberto que eu moro em tal lugar, que é um erro muito grande, né? Nunca comentem com desconhecidos onde vocês moram, tá? Mas então o Alberto, ele já conhecia a Andrea antes de tudo acontecer, foi naquela festa lá na frente, viu ela novamente e daí sim ele decidiu entrar na casa dela. Então, sempre muito atentos, tá? Não informem o endereço de vocês, onde vocês moram, tranquem as portas de casa, se cuidem sempre, tá bom? Antes de sair do vídeo, por favor, curte aqui o vídeo para mim, que para quem não curtiu lá no começo do vídeo, comenta qualquer coisa aqui embaixo para me ajudar no engajamento e se inscreve no canal se você não for inscrito. E lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.